Região norte de Cascavel, alto volume de chuva causa desmoronamentos de terra. Há risco de desmoronamento na residência, todavia nós interditamos o acesso a esse muro. E por causa das goteiras, Defesa Civil instala tendas no ginásio onde pessoas em situação de rua estão sendo acolhidas. Chega de gargalos. Projeto de revitalização da Avenida Carlos Gomes, em Cascavel, deve ser entregue em agosto e obra deve começar pelo novo viaduto. Caos na saúde pública. Há 27 dias na UPA Tancredo, paciente com quadro grave aguarda transferência para leito hospitalar. Segurança pública. Bandidos levam carros da Prefeitura de Nova Aurora e os utilizam para outros crimes. A primeira edição da semana do Jornal Tarobá está no ar. Olá, muito bom dia para todos vocês. Bom dia, Ivan. Bom dia, Dani. Bom dia para você. E nós começamos a edição de hoje falando sobre a passagem da chuva pelo Paraná nas últimas horas. Desde as primeiras horas do dia, a Defesa Civil trabalha em Cascavel. Bom, várias ocorrências foram atendidas, entre elas o desmoronamento de terra. Acompanhe na reportagem de Patrícia Cabral. A Defesa Civil foi acionada até uma residência na Avenida Corbelli, em Cascavel, para atender um possível desmoronamento de terra. Aqui nessa residência, nesse terreno, tem duas residências. Uma no fundo, que faz divisa com outro terreno, onde um muro veio colapsar parte desse muro, né? Uma pequena parte desse muro veio colapsar, encostado à residência. Nós vistoriamos a residência, não houve nenhum abalo na casa, no quarto, então não há risco de desmoronamento na residência. Todavia, nós interditamos o acesso a esse muro. Segundo ele, parte do barranco que foi retirado por causa de uma obra deixou parte do imóvel sem a completa sustentação. Esse terreno de divisa, ele está com algumas ações ali, e o que veio a provocar, então, o colapso desse muro. Agora, repetindo, vamos fazer contato com a dona, ela vai ter que pegar o engenheiro, emitir um laudo e entregar à Defesa Civil e reconstruir o muro como uma ação mitigadora para evitar a evolução desse dano. Mas esta não foi a única ocorrência em Cascavel nas últimas horas. Uma situação parecida foi registrada na Rua Jacarezinho, no Jardim Alvorada. A gente encontrou um barranco, desmoronado ali, divisa nos dois casos. Esse terreno de divisa, ele está com algumas ações ali, e o que veio a provocar, então, o colapso desse muro. Agora, repetindo, vamos fazer contato com a dona, ela vai ter que pegar o engenheiro. Que está servindo de acolhimento para pessoas em situação de rua, também foi atingido pela chuva. As áreas goteiras e o volume de água no local fizeram com que a Defesa Civil montasse várias tendas para abrigar as pessoas. Outra situação aconteceu no bairro Presidente. A unidade de saúde da família localizada no desmoronamento de terra. Aqui nessa residência, nesse terreno, tem duas residências. Uma no fundo, que faz divisa com outro terreno, onde um muro veio colapsar parte desse muro, né? Uma pequena parte desse muro veio colapsar, encostado à residência. Nós vistoriamos a residência, não houve nenhum abalo na casa, no quarto, então não há risco de desmoronamento na residência. Todavia, nós... Com as chuvas que atingiram o Paraná ontem e hoje, moradores de Lindoeste estão sofrendo com as condições das estradas rurais na linha Mangabeira. Juvenil Júnior entrou em contato através do WhatsApp e relatou que toda vez que chove o problema se repete. Diversos veículos que precisam passar pelo local ficam atolados. Na manhã de hoje, o transporte escolar do município teve dificuldades para fazer o trajeto. Foi preciso o uso de um caminhão para retirar o veículo da lama.
No ano passado, um caminhão também ficou atolado no mesmo local. Os moradores pedem cascalhamento na estrada. E nós tentamos contato com a Prefeitura de Lindoeste, mas até agora não obtivemos retorno. Estamos esperando aí o retorno, hein? E um carro foi arrastado pela correnteza do rio Marreco na noite de ontem em Toledo. Pai e filha estavam no veículo e foram resgatados. Ellen Santos, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Oi, Ellen, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal Tarobá, primeira edição. Exatamente uma situação que por pouco não se tornou uma tragédia, foi registrada na noite de ontem no interior de Toledo. Segundo os próprios moradores ali da região, esse homem seguia pela essa estrada rural que é bastante utilizada pelos moradores e no momento em que estava passando em cima da ponte que faz ali com o rio Marreco, o veículo foi arrastado pela correnteza e só parou a cerca de 50 metros do local. O carro ficou virado, com as rodas para cima. O pai, no momento do desespero, só pensou em salvar a sua filha. Ele conseguiu tirar a criança de 6 anos que estava no banco de trás do veículo. Vários moradores ali já perceberam que o veículo estava na água e foram fazer o resgate destas duas pessoas. Com a ajuda, então, dos próprios populares, pai e filha foram resgatados sem nenhum ferimento. As equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o local, mas não precisaram, então, fazer o resgate. Felizmente, essas duas pessoas foram atendidas ali no local, não tiveram ferimentos e foram encaminhadas à unidade hospitalar por conta do susto, criança bastante assustada por essa situação. Então, fica um alerta aí para a população, se está passando em um local que tenha um rio, a água transbordou, evitem, mudem o trajeto, porque poderia ter sido uma tragédia muito pior. Nesse caso, os dois passam bem, foram resgatados pelos próprios moradores e na manhã de hoje o veículo ainda permanecia dentro do rio, então as equipes já iam acionar o guincho para fazer a retirada. Dani? Tá certo, Ellen. Muito obrigada pela sua primeira participação, Esse pai e essa filha que tiveram um final feliz, apesar das circunstâncias. E no sudoeste teve registro de granizo. Lavouras foram danificadas e com o grande volume de chuva dos últimos dias, o Corpo de Bombeiros está em alerta. Uma frente fria que atingiu a região sudoeste do Paraná neste final de semana trouxe muita chuva, temporal e também chuva de granizo. Em Ampere foi registrado. Cerca de 5 minutos de chuva de granizo causou prejuízos nas lavouras. Já aqui em Francisco Beltrão, de acordo com informações do DERAL, foram 80 milímetros de chuva. Ou seja, muita chuva acumulada em poucas horas, em poucos dias. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros diz que não houve nenhum registro desse tipo de ocorrência e está em alerta para atendimento da população. Essa chuva, ela não passa, Ela não é uma chuva de grande volume, porém ela não passa. Já faz alguns dias, que não para de chover. Então, isso causa bastante transtorno, prejuízo, para a população e também se acontecer uma chuva de maior volume, como a gente já tem um acumulado bastante grande, a possibilidade de dar um transtorno é maior. Então, a gente está em alerta, monitorando o nível do rio e tudo mais, para que, caso aconteça alguma coisa, a gente já tenha uma pronta resposta. Caso alguém venha ter algum tipo de problema, o bombeiro está em alerta e pronto para ajudar. Isso mesmo, O bombeiro no telefone 193, as pessoas podem ligar 24 horas por dia, A gente tem o nosso pessoal pronto para atender qualquer ocorrência. Ainda de acordo com informações do DERAL e também do Corpo de Bombeiros, há previsão de mais chuva, pelo menos até a próxima quinta-feira, aqui em Francisco Beltrão e também no sudoeste do Paraná. Com informações, Everton Leite. As últimas horas foram marcadas pelas pancadas de chuva, acompanhadas de descargas elétricas entre as regiões Oeste, Centro-Oeste e Norte Pioneiro. A passagem de uma frente fria no dia de ontem pelo estado provocou os acumulados de chuva significativos. Em Cascavel, segundo o CIMEPAR, foram 21 milímetros. Foz do Iguaçu, apenas 1 milímetro. Destaque para a região de Pinhais, com 58 milímetros. E novas áreas de instabilidade seguem avançando do Paraguai e Mato Grosso do Sul em direção ao Paraná. Pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ocorrem sobre as diversas regiões aqui do nosso estado. Os maiores acumulados de chuva estão previstos para as regiões da metade sul do Paraná.
Já em relação às temperaturas, as temperaturas máximas voltam a cair, ficando abaixo dos 20 graus em boa parte do estado. Dá só uma olhada nas 6 cidades que nós separamos para você de casa, começando por Cascavel. Hoje a máxima em Cascavel, segundo o CIMEPAR, é de 17 graus. Para Foz do Iguaçu, máxima de 19, Pato Branco também máxima de 17 graus, Realeza, Nova Aurora e Guaíra, máxima de 19 graus e condições de chuva para esse início de semana. E o assunto agora é infraestrutura. Quem passa todos os dias pela Avenida Carlos Gomes, em Cascavel, conta os dias para o início dos trabalhos de revitalização desse trecho. Os projetos ainda estão sendo elaborados, mas o município já sabe por onde a obra vai começar. A Avenida Carlos Gomes é uma artéria. Nos horários de pico, o fluxo fica tão lento que parece bloqueado. Na imagem, a impressão é de que o tempo não passa. E se tem trânsito, tem barulho. E tem diversidade também. Carros de passeio, veículos pesados, ônibus. O patinete tenta ganhar vantagem na mobilidade, mas sem pista adequada e calçadas precárias, fica difícil. O ciclista também passa sufoco. É muito perigoso para a gente que é ciclista não ter uma ciclovia igual na Avenida Brasil. Ó, acabou de acontecer um acidente aí, ó. Aí, imagina, o pessoal passa muito rápido aqui, aí acaba batendo um ciclista, acabou, morreu. É muito perigoso, entende? E eu acredito que precisa de uma ciclovia aqui, principalmente. É surreal o que acontece. Todo dia de manhã, horário de almoço, 6 horas, o povo está muito desesperado. Tem congestionamento que forma aqui? Congestionamento. Tem vezes que a gente fica na fila 20 minutos para fazer o contorno e voltar. Passar o viaduto é 15 minutos, é fora do normal. Para o pedestre, impossível não pensar no pior. Ou se cuida ou morre, né? Nem bicicleta também, né? Eu sempre atravesso lá, vou lá naquela sinaleira. Mas que nem tem dias que não dá tempo, abre uma e abre a outra, né? Aí não dá tempo, tu fica lá. Eu já fiquei lá meia hora parada para atravessar, para ir para o serviço. No início do ano, uma empresa foi contratada para a elaboração dos projetos para a obra de revitalização. Eles ainda não foram entregues, mas o Instituto de Planejamento de Cascavel já tem um ponto de partida. A obra vai começar pela construção do segundo viaduto sobre a BR-277, fazendo a conexão entre os bairros Universitário e Jardim Maria Luísa. Entenda na imagem, o viaduto vai ligar as ruas Alexandre de Gusmão e Emílio Bautits. E a segunda etapa será a transformação da rua Alexandre de Gusmão em binário. O trânsito vai seguir no sentido bairro-centro e, para isso, outras intervenções serão necessárias. Há alguns questionamentos, por exemplo, com relação à ciclovia. Essa ciclovia realmente vai ser efetiva? Os ciclistas vão vir para cá realmente, vão continuar lá na Carlos Gomes. A gente tem também um questionamento com relação à velocidade, ao número de veículos. Tudo isso ainda gera dúvida para nós. A praça do Jardim Maria Luísa passará por adequações, mas não será cortada ao meio. O trânsito vai continuar contornando, mas com ajustes de geometria para dar fluidez e, principalmente, segurança aos usuários. Os projetos devem ser entregues em agosto. Tivemos uma reunião de trabalho para ver o andamento do material, já está bem avançado, então esperamos que a partir de setembro possamos dar início às licitações. Nós pretendemos entregar todas as obras até 2024. Algumas obras são mais rápidas, né, como a do viaduto e a da Alexandre de Gusmão, e outras demandarão um pouco mais de tempo, até que é para a gente minimizar os efeitos no trânsito. Ainda existem muitas dúvidas em relação a esse projeto que precisam ser esclarecidas. E 2 fatores que estão diretamente ligados a mortes no trânsito de Cascavel são o excesso de velocidade e o avanço de sinal vermelho. No ano passado, 90% dos acidentes com vítimas fatais foi causado por excesso de velocidade e 57% por avanço de sinal vermelho. E além da conscientização, outra forma de reduzir as estatísticas é a fiscalização. Por isso, a Transitar está finalizando o processo de instalação dos novos radares. No sinal amarelo, alguns se apressam para conseguir passar.
E mesmo no vermelho, tem gente que se arrisca, um baita perigo. Não demorou muito e flagramos mais. Nenhum ônibus respeitou. Avançar o sinal vermelho é infração e todo mundo sabe. Mesmo assim, ainda é uma situação comum aqui em Cascavel. As infrações por excesso de velocidade ocupam o primeiro lugar no ranking das autuações, representando o dobro do segundo por avanço de sinal vermelho. Fatores que levam ao óbito no trânsito quando ocorre um acidente. Os dados revelam isso. São de janeiro a novembro de 2021. Por excesso de velocidade em Cascavel, foram 20.773 infrações. Por avanço de sinal vermelho, foram 10.981 infrações. Esses são fatores que levam aos óbitos. Então, o que nós fazemos? Com as estatísticas do último ano, nós fizemos o planejamento das ações para esse ano, visando a redução dos óbitos. Esses pontos de excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e preferencial são fatores de risco de segurança viária que nós temos tratado. Uma das alternativas é fiscalizar. Em breve, 4 radares já vão começar a funcionar. A expectativa é que até o fim de junho, 20 pontos estejam ativos, flagrando essas imprudências. Esses equipamentos eles já devem entrar em operação assim que concluído a instalação do centro de processamento de imagens. Isso deve acontecer nos próximos 10 dias, no máximo. E os próximos equipamentos, que são 20 pontos mapeados, então nós temos 4, os próximos pontos também devem ser instalados ainda no mês de junho e a fiscalização deve ser imediata, porque assim que o centro de processamento estiver instalado, os radares, os próximos equipamentos que forem instalados, automaticamente eles já podem ser colocados em operação. Agora, 12:03, o Ministério da Saúde ampliou para adolescentes entre 12 e 17 anos a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Mas aqui na região ainda não vai começar essa aplicação. É isso mesmo, Fernanda Toigo? Boa tarde para você. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Isto porque nenhum município tem ainda aí as doses do imunizante disponíveis para iniciar a vacinação deste grupo. No entanto, a Secretaria de Saúde de Cascavel informou que assim que receber as doses, deverá divulgar então o cronograma a respeito desta vacinação a este grupo, da dose de reforço a este grupo. Lembrando que a dose de reforço ela deve acontecer 4 meses depois da segunda dose e que deve ser feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer, independente qual tenha sido o imunizante utilizado anteriormente. Já em relação à população acima de 18 anos, a Secretaria de Saúde informa que a terceira dose está disponível em todas as unidades de saúde para os que tomaram a segunda dose, portanto, há 4 meses. Em relação à quarta dose para idosos acima de 60 anos, elas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município de Cascavel. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde. O Programa Municipal de Imunização alerta que é fundamental completar o esquema vacinal para garantir a prevenção contra a Covid-19. Já com relação à aplicação das vacinas pediátricas, ela será focada, então, nas quintas e sextas-feiras. Então, haverá essa divisão aí no cronograma. Reforçando, então, sobre a dose de reforço, que seria a terceira dose para os adolescentes, deverá sim acontecer. No entanto, as vacinas ainda não estão à disposição. E assim, então, que chegarem, a Secretaria de Saúde de Cascavel fará o comunicado do cronograma. Dani? Tá certo, Fer. Muito obrigada pela sua participação. E lembrando que mais informações em relação à vacinação, você confere também lá no nosso portal tarobanews.com. Gente, há semanas nós temos mostrado a situação delicada por que vive a saúde pública de Cascavel. A falta de leitos nos hospitais tem deixado pacientes internados nas UPAs, onde não há estrutura para um tratamento ideal. A demora, em alguns casos, dura semanas, como a Cleonice, que tem problema renal e está há 27 dias na UPA Tancredo, na espera por um leito hospitalar e procedimento cirúrgico. Entre uma medicação e outra, ela até gravou com a nossa equipe pedindo ajuda.
Um quadro de hidronefrose que está entampando a uretra, com infecção recorrente há quase 5 meses. E a minha angústia é porque aqui é somente a espera. Já entrei com ação com o Ministério Público e deram um prazo de 15 dias e por enquanto até agora não tenho resposta. A resposta que me dão é que não tem vaga e que meu cálculo é o mais considerado mais grave, que é o cálculo coraliforme, e até então estou aqui aguardando vaga. Nem o tratamento adequado não consigo ter, que são os antibióticos, pois os antibióticos que podem dar efeito, aqui não tem. É um antibiótico hospitalar. E os que aqui tem, alguns eu não posso tomar, pois eu sou alérgica. Devido a tanto tempo recorrente de medicação, sofro aí também com a perca de veias, é bem sofrida a veia para me medicar, e esse é meu dilema aqui. Ela disse até que uma possibilidade de transferência para um hospital na região metropolitana da capital Curitiba foi cogitada, mas não se concretizou. E com dor, ela pede providências. Sou clicada todos os dias, esse clique conforme uma regularização, depende do leito, da central de leitos, dá essa vaga ou não. Surgiu aí uma suposta transferência para o Hospital do Rocio, mas a mesma no mesmo dia foi negada. Sinto dores, os antibióticos não contêm a bactéria, a infecção, mas eles amenizam na dor, só que também já são quase 5 meses de antibióticos contínuos que não resolvem a minha situação. A minha situação hoje, tanto aqui, todos os médicos que me atenderam, é um caso cirúrgico. E como ela há tantos, né? E olha, nós entramos em contato com a Regional de Saúde e também com a Central de Regulação de Leitos, mas ainda não tivemos retorno. Também acionamos a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Cascavel, que diz que está buscando auxílio junto a autoridades competentes. E a Prefeitura de Nova Aurora foi alvo de criminosos no último fim de semana. 4 carros foram levados pelos bandidos. É assunto para Ellen Santos. Ellen, inclusive você tem novidades em relação a esse crime? Exatamente, Dani. Um caso bastante complicado que foi registrado durante o fim de semana lá em Nova Aurora. Esses criminosos invadiram o local pelo estacionamento do Paço Municipal e entraram no prédio por uma janela. Eles conseguiram ali localizar 4 chaves dos veículos que estavam estacionados no pátio e acabaram furtando esses veículos. Além disso, um grande estrago no ambiente, também levaram aparelhos celulares e a gasolina dos veículos que eles não encontraram as chaves. Hoje pela manhã, as equipes da Polícia Militar já começaram as buscas e encontraram 3 desses veículos que foram levados pelos criminosos. Inclusive, um deles foi utilizado pela gangue da Marcha Ré para invadir uma conveniência no município de Cafelândia, que fica bem pertinho ali de Nova Aurora. As câmeras de monitoramento lá do local registraram toda a ação. 3 bandidos usaram o veículo para arrombar a porta do local e levaram vários produtos como bebidas e também alimentos. As equipes da polícia não param até o momento, continuam nas investigações e buscas por esses criminosos. 3 veículos foram localizados e já recuperados e devolvidos à prefeitura. O prefeito municipal lá de Nova Aurora fez um pronunciamento sobre essa situação. Preparado com câmeras, com tudo que for necessário e que todas as providências já estão sendo tomadas. Já passamos com a Polícia Civil, Militar e todo o policiamento do Estado do Paraná está fazendo um ótimo trabalho. Já recuperamos 3 veículos e acreditamos que vamos recuperar mais esse outro veículo que está faltando e aproveitar para comunicar à nossa população que a partir então de segunda-feira estaremos dando atendimento normal à população. O atendimento foi normal. Hoje as equipes da prefeitura vão ainda aumentar a segurança no local para evitar esse tipo de situação. E Dani, nós recebemos a informação há poucos minutos que a Polícia Militar conseguiu recuperar o 4º veículo levado por esses bandidos. Até o momento não há informações de presos, mas as equipes continuam fazendo toda essa investigação. Volto com você. É cada uma, né, Ellen, que a gente tem que noticiar, né? Vão lá, pegam os carros da prefeitura e ainda cometem outros crimes, né? O Ellen, você tem informações também de Cascavel, farmácias foram alvo de criminosos. Falando nisso, Cascavel está numa onda de criminalidade, né?
Exatamente, essa falta de segurança aqui na cidade vem preocupando muito a população, também as autoridades. São furtos e roubos registrados diariamente aqui em Cascavel e os empresários estão cansados disso, né? As pessoas trabalham, esses bandidos vão lá e levam tudo que foi conquistado durante o dia. E não foi diferente durante o fim de semana aqui na cidade. Hoje de manhã a Polícia Militar divulgou informações de que 2 farmácias na região central foram alvos de criminosos no sábado à noite aqui na cidade. A primeira ação foi registrada em uma farmácia na Avenida Carlos Gomes. O criminoso entrou armado no local, foi diretamente até o caixa onde estavam os funcionários e levaram cerca de R$260. Mais tarde, ainda também na região central, os bandidos foram em outro estabelecimento e dessa vez foram direto ao caixa do local e levaram R$7.000. As câmeras divulgadas pela polícia flagraram toda a ação, só que o que eles dificultam muito é que esses bandidos usam camisetas para tampar o rosto e, além das máscaras, boné, para dificultar o trabalho da Polícia Militar e também das vítimas durante a identificação. Então, nossa equipe vai continuar acompanhando toda essa situação da falta de segurança, cobrando respostas, porque, infelizmente, Dani, nesse ano o aumento é muito expressivo e não para. É todo dia registro de furto, roubo, tanto de comércios, casas e veículos. Volto com você. Pois é, tá virando febre isso aí, né, Ellen? Os bandidos estão tomando conta da cidade, né? Pessoal da Segurança Pública, atenção, hein? Obrigada, Ellen, pela sua participação com a gente. E em Foz do Iguaçu, a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher durante o fim de semana. Vinícius Machado, ao vivo. Vinícius, a vítima foi socorrida por terceiros. Boa tarde para você. Exatamente, Dani. Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Jornal Tarobá, primeira edição. Essa moça foi identificada como Rafaela Correia, tinha 26 anos. E o crime aconteceu durante a madrugada desse domingo. Segundo as informações repassadas pela polícia, essa vítima estaria em uma festa no bairro Porto Meira, em uma casa. E ela foi levada para a UPA Morumbi por terceiros. Essas pessoas levaram essa mulher até lá, deixaram ela lá e ninguém ficou para acompanhar a situação de saúde dela. Como esses terceiros levaram ela por conta própria até a unidade de pronto atendimento, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não ficaram sabendo dessa ocorrência. A mulher chegou com ferimento de disparo de arma de fogo, teve que ser transferida para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck e durante o tratamento nesse domingo ela não resistiu e acabou morrendo. Na manhã dessa segunda-feira, o Instituto Médico Legal foi até o hospital para poder recolher o corpo e trazer até o IML para poder fazer todos os exames antes de liberar o corpo para a família. A Delegacia de Homicídios informou que começou a investigar esse caso já no domingo, ouvindo algumas testemunhas e fazendo as primeiras oitivas. E diante disso, eles já estão tratando o caso como um caso suspeito de feminicídio. Algumas outras informações ainda precisam ser confirmadas, eles ainda estão ouvindo testemunhas e o caso está em andamento. A vítima segue no Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu e agora precisa se esclarecer o que de fato aconteceu, como que ela foi baleada, se foi por uma situação acidental ou até mesmo intencional. A polícia está no caso. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Vinícius. Muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente. E um homem armado com uma chave de fenda invadiu o batalhão de polícia militar de Quedas, Iguaçu, durante o fim de semana. O suspeito entrou pelo portão principal e foi até a cozinha, onde arrombou uma porta. Ele ameaçou um policial e os dois entraram em luta corporal. 2 policiais prestaram apoio e conseguiram deter o suspeito. A policial e o homem tiveram ferimentos e receberam atendimento médico. A polícia militar informou que não vai se pronunciar sobre o assunto por enquanto. Equipes do BPFROM apreenderam uma grande quantidade de drogas em Guaíra na madrugada de hoje. Os policiais realizavam patrulhamento e localizaram uma casa com sinais de abandono. Em revista no local foram encontrados diversos tabletes de maconha, totalizando 409 quilos da droga. A droga que foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Federal. E policiais militares do BPFROM apreenderam um caminhão carregado com cigarros contrabandeados ontem à noite em São Miguel do Iguaçu. Os maços de cigarros estavam escondidos em meio a caixas. O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Polícia Rodoviária Federal apreendeu 160 quilos de maconha e 8 quilos de skunk em Mercedes. O condutor do carro pegou a droga em Guaíra e levaria até São Paulo. O jovem de 21 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
E no próximo bloco, o assunto é emprego no Jornal Tarobá. O ônibus do Emprega Mais Paraná leva mais de 200 oportunidades a Foz do Iguaçu. O Jornal Tarobá volta já. Inclusive, a gente tem imagens ao vivo de Foz do Iguaçu, a Avenida Paraná, uma das principais da cidade, meio-dia 16. Voltamos já.